E vamos lá então, a partir de agora você conta comigo, eu conto com vocês e nós todos vamos contar com a UEL FM 107,9 aqui no Somando, o nosso clube de matemática direto dos estúdios da UEL FM, o segundo programa de 2025, ou seja, é o nosso terceiro ano, ou para quem gosta, terceira temporada. Quem quiser assistir ou ouvir, estamos no Spotify, mas também no YouTube e outros lugares. Mas principalmente eu peço que baixe o app, o aplicativo da UEL FM 107,9 no seu celular. Então pode ser qualquer marca que lá vai ter, onde você baixa os programas, vai ter o aplicativo da UEL FM. Ou então também você pode entrar nas redes sociais da UEL FM, lá você vai encontrar @UEL FM ou Facebook, ou também no Instagram, lá vai ter nossa programação completa e você vai encontrar o Somando, além de uma variedade gigantesca que tem a UEL FM de cultura e educação. Hoje 2 temas importantes para Londrina e para todo mundo. E também depois eu vou desfazer um erro do presidente Donald Trump dos Estados Unidos, que disse que um americano que conseguiu a primeira pessoa a dividir o átomo foi um americano. Mas não foi. Eu vou desfazer esse equívoco, vou dizer que talvez ele não saiba, mas ele fez de maldade. Mas vamos falar sobre o átomo. O que é um átomo, como se divide, no segundo momento do programa. Mas no primeiro momento vamos falar sobre as enchentes, os alagamentos. Nós já falamos, acho que 2 vezes em 2024, mas pediram para refazer e nós vamos fazer sim este programa dizendo como que algumas cidades do mundo todo que também enfrentam alagamentos em todo lugar. Há uma construção desordenada, há uma forma de muitas pessoas, as cidades estão crescendo muito mais do que o esperado, então isso, às vezes, as chuvas, também a questão da climática, então tudo envolve as consequências que nós estamos vendo e sentindo alagamentos, enchentes por todo canto. E é simplesmente muito forte. Então, no Brasil, nós temos aqui, por exemplo, em Londrina, em todas as cidades da região, de tempo atrás, Bela Vista do Paraíso, que nunca teve um alagamento, a cidade ficou embaixo d'água. Então, o que pode ser feito para conter as enchentes? Porque isso sim é matemática, isso é ciência, isso é pensar, isso é uma forma de cognição que os prefeitos podem ter, também a população cobrar. Você também pode ouvir o Somando e às vezes somar com que você já tem as ideias e fazer um pequeno projeto e apresentar para seus representantes políticos. Quem disse que não pode? É claro que pode. Em Londrina, a situação é muito mais simples do que que qualquer pessoa imagina. Basta os nossos queridos representantes pesquisarem sobre as calçadas verdes, porque no Brasil, diferente de outros lugares do mundo, a via e o meio-fio, eles dizem que é responsabilidade do poder público, e as calçadas, por mais que não seja do proprietário do imóvel lindeiro, ou seja, do proprietário do imóvel que está na frente, ela não é propriedade dele, mas eles empurram essa responsabilidade para o dono do imóvel. E muitas vezes a calçada fica toda quebrada, toda ruim, irregular. Recentemente fizeram uma alteração colocando piso tátil, isso é muito legal. Mas uma das formas de se resolver alagamentos é colocando as calçadas verdes, com os pisos que são respiráveis, que são porosos, eles vão sugar a água. Porque a água, ela chove, e como nós estamos num momento totalmente asfaltado, pavimentado, não tem para a água onde ir, e fisicamente ela vai para algum lugar, ela vai escorrer e e vira enchente, vira alagamento, vira as enxurradas que nós temos aqui em Londrina. Mas como resolver isso, então, já que as calçadas não podemos simplesmente forçar os proprietários das casas, dos imóveis à frente, simplesmente fazerem as calçadas verdes, que são com pisos porosos e também com um pequeno espaço de 50 centímetros reservados para que não tenha nenhum tipo de construção, que seria uma grama, alguma coisa desse sentido, e não pavimentá-la inteira. Existem uns padrões técnicos que é preciso pesquisar melhor depois para fazer essa adequação e essa legislação de colocar as calçadas verdes em Londrina para melhorar um pouquinho os alagamentos. Mas o que pode ser feito é uma contribuição de melhoria, que seria quando um poder público ele coloca um imposto
um tributo em cima do contribuinte, mas ele parcela em várias vezes e vai contribuir para a melhoria daquele imóvel. Então ele, como se fosse a pavimentação antigamente, mas você faz a calçada, o prefeito pode fazer na calçada essa contribuição de melhoria, dividir em várias parcelas no IPTU do proprietário. Eu tenho certeza que ele não vai reclamar, sendo uma construção para uso próprio, para um benefício próprio e para conter os alagamentos. Você faz essas calçadas, precisa fazer a cidade toda. Em Londrina, por exemplo, você pode simplesmente fazer assim na Pernambuco. E a Pernambuco, que é a rua Pernambuco, ela é extensa e termina muito perto lá do Zerão. É onde vem uma enxurrada gigantesca todas as vezes. Passa ali sobre a frente, quando ela cruza ali a Avenida JK, para quem não conhece, a Juscelino Kubitschek. Quando ela cruza, ela vem forte aquela enxurrada lá de cima. Então, quem sabe poder fazer um experimento na rua Pernambuco com a JK, mas toda a extensão da Pernambuco com as calçadas verdes, fazendo contribuição de melhoria, simplesmente destruindo toda aquela calçada e refazendo como uma forma de experimento. Eu tenho certeza, isso não é da minha cabeça, lógico que não. Isso é feito em várias cidades. Como agora, eu vou ler da BBC News Brasil. Eles falam sobre uma forma mais ampla, não só da cidade de Londrina, não só de uma cidade específica, mas o que as pessoas fazem no mundo todo, criando as cidades esponjas. Cidade esponja, como eu disse agora há pouco, é a cidade que consegue absorver a água, em vez de só pavimentar e jogar água ao limbo ou num lago, como é o Igapó, aqui na cidade. A matéria da BBC Brasil já é antiga, já li ela outras vezes, mas com outra conotação, tá valendo de uma forma mais evidente, agora uma forma científica. Ela diz assim, ó, como conter enchentes no Brasil, segundo o criador das cidades esponjas. Ele faz uma ressalva. Barragens estão fadadas ao fracasso. Essa matéria foi escrita lá quando aconteceu a tragédia no Rio Grande do Sul, no ano passado, mais ou menos em maio do ano passado. Então ele vai dizer assim, ó, já com aquela escrita antiga, mas tudo bem, vamos entender recentemente. Eventos atmosféricos extremos, com períodos prolongados de fortes chuvas e inundações, como ocorridas no Rio Grande do Sul lá atrás, aqui fala últimas semanas, eu já completo no último ano, se tornaram cada vez mais comuns e intensos, segundo os cientistas. Mas o que as cidades podem fazer para evitar ou mitigar esse tipo de tragédia? Para o criador do conceito de cidades esponjas, o arquiteto chinês Hong Junhui, a resposta está em parar de lutar contra a água e investir em soluções duradouras e baseadas na natureza. Olha como ele é bom. Temos uma escolha a fazer. Investir em grandes barragens e diques que estão fadados a fracassar ou apostar em algo que é duradouro, sustentável e ainda bonito e produtivo, questionou o decano da Faculdade de Arquitetura e Paisagismo da Universidade de Pequim em entrevista à BBC News Brasil. Para Hu, as soluções tradicionais baseadas em barragens de cimento e tubulações impermeáveis já se mostraram incapazes de acompanhar os efeitos das mudanças climáticas, já que as chuvas são cada vez mais intensas e o nível de água dos rios e mares não param de subir. Com a alternativa, o arquiteto propõe adotar uma infraestrutura verde, baseada em um balanço hídrico artificial que seja o mais parecido possível com o natural e dê espaço e tempo para que a água seja absorvida pelo solo. Em outras palavras, criar espaços e infraestruturas capazes de absorver, reter e liberar a chuva de forma que ela retome ao ciclo natural da água sem causar estragos. Olha como é boa essa matéria. O conceito já foi aplicado pela equipe de Hu em diversas cidades da China e também na Tailândia, Indonésia e Rússia, e por outros arquitetos em todo o mundo. Segundo o chinês, ele pode ser reproduzido em qualquer lugar, inclusive no Brasil. Funciona em qualquer lugar. As cidades esponja são uma solução para climas extremos onde quer que elas estejam, disso. E o Brasil pode se dar muito bem com elas, porque tem muitas áreas naturais, o que dá mais espaço para a água ecoar. De acordo com o arquiteto, além de impedir inundações, o modelo também pode ser útil durante os períodos de seca, já que a água armazenada pode ser utilizada para irrigação e para manter as árvores e plantas da cidade em boas condições. Além das fortes chuvas, períodos mais prolongados de seca também são efeitos das mudanças climáticas.
Antes de sofrerem com as inundações, muitos produtores gaúchos já haviam sido castigados pela falta d'água no ano da safra 2021-2022. Mas, para que o conceito das cidades esponjas funcione, ele deve se basear em três grandes estratégias, segundo Cohan. Vamos ver. A contenção da água. O primeiro princípio adotado nos projetos do chinês é reter a água assim que ela tocar o solo. Segundo o Yu, isso pode ser alcançado por meio de grandes áreas permeáveis e porosas, não pavimentadas. Da mesma forma que uma esponja com muitos orifícios, a cidade deve conter a chuva com lagos artificiais e áreas de açude alimentados naturalmente ou por canos que ajudam a ecoar a água de rios e represas. Telhados de fachadas verdes, assim como valas com áreas verdes com camadas de solo permeáveis por baixo, também são usados para esse propósito. Olha, então, uma pequena parte do telhado das fachadas com um solo para conter um pouquinho dessa água. E aí, claro que um imóvel só não vai fazer verão, uma andorinha não faz verão, mas se todas as casas, todos os prédios tiverem esse tipo de situação, pode ser que fique melhor. Olha que inteligente esse chinês. Continuando. O Zhu Han explica que em áreas cultiváveis, reservar 20% do terreno para operar como sistema de açude é suficiente para impedir que o restante do lote seja inundado. Essa área pode ainda ser adaptada para colheitas resistentes à umidade e posteriormente abastecer o restante das plantações em épocas de seca. Apesar de ser algo recente, a base teórica na qual as cidades esponjas resgata as antigas tradições chinesas da cultura e da gestão da água. A gestão da água é algo também que nós temos que ter muito cuidado neste tema. Gestão da água. E nós sabemos que, olha só, que nós temos algumas notícias que lá no polo, lá no berço da água, que é o Amazonas, algumas cidades, algumas fazendas estão sofrendo com seca. Isso jamais foi imaginado por nós. Eu mesmo nunca imaginei isso. Estou fazendo esse gancho. Aqui pela UEL FM 107,9, lendo sobre cidades esponjas e depois, no final, vou tentar responder a questão da divisão dos átomos, que foi um erro do Donald Trump. Vamos continuar aqui para vir correndo aqui. Nós temos apenas meia hora, nós somando. Temos que aprender que a aquacultura, como fazer essa terra fértil, quais as culturas podem sobreviver e usar essas áreas para isso. O arroz é um exemplo de uma plantação que pode funcionar. Olha, ele dá a solução e aí e melhora. Segundo ponto, redução da velocidade. Em seguida, o arquiteto aconselha pensar no manejo da água coletada, isso é, desacelerar o fluxo da água. Em vez de tentar canalizar a água rapidamente para longe em linhas retas, rios tortuosos com vegetações ou várzeas reduzem a velocidade da água. Eles fornecem mais um benefício, que é a criação de áreas verdes, parques e habitats para animais, purificando a água ecoada na superfície com plantas que removem toxinas, poluentes e nutrientes. Hu conta que se interessou pelo tema da urbanização e da contenção das águas após vivenciar uma experiência com inundações durante a infância. Na época, com apenas 10 anos, o chinês vivia em uma fazenda na província de Xingzhang, perto de Hazegou. Durante um período de fortes chuvas, o córrego da região inundou os campos de arroz da comunidade agrícola e Hu foi pego pelas águas, carregado pela corrente. Mas plantas, troncos e salgueiros ao longo do córrego reduziram a velocidade do fluxo do rio, permitindo que ele se agarrasse à vegetação e saísse das águas. Se o rio fosse como muitos são hoje, nivelados com paredes de concreto, certamente eu teria me afogado, contou Hu à BBC. As técnicas usadas pelo arquiteto em seus projetos atuam da mesma forma que a vegetação no córrego da fazenda de Hu, desacelerando a água. Terceiro, o escoamento e a absorção. A terceira estratégia é adaptar as cidades para que elas tenham áreas alagáveis para onde a água possa escoar e escorrer sem causar destruição. Em vez de construir barragens e acumulando água em áreas de cimento, precisamos nos adaptar à água, deixando ela lidar com a água de forma saudável. A principal forma de fazer isso é criar grandes estruturas naturais alagáveis para que a água possa ser contida com o tempo e depois absorvida pelo lençol freático.
Ou defende que essas áreas alagáveis permaneçam desocupadas, evitando-se assim construções nas áreas baixas. Importante. Nos casos de infiltração, podem ser feitas caixas infiltrantes que facilitam a entrada da água no solo. Algumas cidades usam jardins de chuva, que armazenam o excesso de chuva em tanques subterrâneos e túneis. A água só é descartada nos rios depois que os níveis diminuem. Plantas que absorvem a água também podem ser usadas para dar conta do alto volume das chuvas. A natureza se adapta. O conceito de cidade-esponja é baseado no princípio de que a natureza regula a água, diz o arquiteto. Não é apenas a natureza em si. Sistemas feitos pelo homem devem ser certamente usados, mas a natureza deve ser dominante. Afirma que, para conter as grandes inundações previstas para os próximos anos, é preciso expandir essa estratégia por várias regiões e criar um planeta esponja, onde a força das águas possa ser dissipada e desacelerada aos poucos. Ainda na visão do chinês, além de parques adaptados e áreas cultiváveis capazes de absorver mais água, lagoas e pântanos podem coexistir com rodovias e arranha-céus. Experiências, onde já foi adotado. Em 2015, o presidente chinês Xi Jinping inaugurou oficialmente o programa Cidade Esponja, que incentivava as cidades a adotar uma infraestrutura verde para conter a água, ao invés das estratégias cinzas comuns, feitas com cimento, concreto, aço e asfalto. Hu é consultor da iniciativa e ajudou a construir centenas de parques esponja na China. Um deles é o Houston Park, em Xangai. A faixa verde de quase 2 km de extensão ao longo do rio Huiyopu foi projetada em uma antiga área industrial. Terraços plantados com bambu, ervas e gramíneas nativas são cortados para passarelas de madeiras instaladas entre lagoas e pântanos. As zonas úmidas filtram a água, retardam o fluxo do rio e criam um ambiente propício para aves aquáticas e peixes. Mas o conceito de cidade esponja não é exclusivo da China. Um dos projetos mais supervisionados de Hu fora do país foi nomeado Parque Florestal de Penjankiti, em Bangkok, na Tailândia. O parque possui um labirinto de lagos, árvores e pequenas ilhas, inaugurado em 2022. Ocupa mais de 400 mil metros quadrados e foi construído no lugar de uma antiga fábrica de tabaco. A solução é mágica? Não. Em todo o mundo, cada vez mais lugares estão enfrentando dificuldades com o aumento das chuvas, um fenômeno que os cientistas relacionam às mudanças climáticas. À medida em que as temperaturas se elevam com o aquecimento global, cada vez mais umidade evapora na atmosfera, causando chuvas mais fortes. E os cientistas afirmam que essa situação só vai piorar. No futuro, as chuvas serão mais intensas que o normal. Com as tempestades cada vez mais fortes, especialistas questionam se as cidades esponjas serão capazes de conter as inundações. Pesquisadores do tema analisam que os resultados das cidades que receberam os projetos incentivados pelo governo chinês desde 2015. Muitas das iniciativas piloto tiveram um efeito positivo, com projetos de baixo impacto, como telhados verdes e jardins de chuva, desacelerando o escoamento. Uma das cidades que demonstraram mais entusiasmo em relação ao projeto é Zhangzhou, na cidade da província de Henan, recebeu 60 bilhões de yuans, cerca de 42 bilhões de reais. Nossa, quanto dinheiro. Assim, após a cidade ser atingida por uma das chuvas mais fortes de sua história em 2021, as ruas ficaram inundadas e mais de 70 pessoas morreram. Depois, eles tiveram a iniciativa, foi depois disso. Mas Hu insiste que a sabedoria da China antiga não pode estar errada e essas falhas são causadas pela execução inadequada ou fragmentada de suas ideias pelas autoridades locais. A enchente de Zhengzhou, segundo ele, foi um exemplo clássico. A cidade pavimentou seus lagos, de forma que não houve retenção da água suficiente quando a chuva começou. O rio, que havia sido canalizado com drenagem de concreto, fazendo com que a água fluísse com a velocidade de uma descarga de vaso sanitário, segundo o arquiteto. Além disso, construções importantes como hospitais foram construídas sobre terras baixas. Aí fica difícil, né? O chinês, porém, não vê vantagem em continuar construindo novas barragens que em alguns anos se tornarão obsoletas. Hu diz ainda que os próprios moradores podem usar seus jardins, terraços e telhados como esponjas para ajudar a absorver as águas da chuva. Não estou dizendo que vamos solucioná-lo por fim,
Não estamos dizendo, aqui diz o arquiteto internacional reconhecidamente, eles não estão dizendo que vão solucionar os problemas dessa forma, mas certamente vamos mitigar as consequências, que é o que a gente precisa, algumas ideias. Muito bem. Esse aqui foi a primeira parte do Tomando. Agora, vamos falar o que o Trump fez. Vamos desfazer o erro aqui em menos de 10 minutos. Vamos fazer. Também BBC, sempre BBC, porque eu gosto muito da ciência deles, também trabalho com eles. Então vamos lá, aqui na UEL FM 107,9, somando o nosso clube de matemática agora um pouco mais... nós estávamos na ciência na prática. Agora vamos um pouco mais sobre matérias, formalmente. A divisão do átomo. Quem foi o primeiro a conseguir e por que não é fácil saber? Quando o presidente americano Donald Trump declarou no seu discurso de posse que foram os cientistas americanos que dividiram o átomo, nem ele poderia ter imaginado a reação em cadeia que sua manifestação de orgulho causaria nos debates online. Muitos críticos indicaram que a honra, na verdade, é de um anglo-neozelandês, Ernest Rutherford, 1871-1937, nascido na Nova Zelândia. Ele fez a descoberta científica em 1919, na então chamada Universidade Victoria de Manchester, no Reino Unido. Grosso modo, essa afirmação é correta, mas, para os especialistas nesse campo, a resposta mais complexa sobre quem foi o primeiro a dividir um átomo é quase tão complexa quanto a ciência que envolvia no processo. Afinal, nas palavras do físico das partículas Harry Cliff, a própria expressão dividir o átomo é bem problemática, realmente. Nossa, como é que se divide um átomo, né? O que é, na verdade, um átomo? Olha aí, pessoal. Os átomos são blocos de construção de todos os tipos da matéria, compostos de um núcleo e uma série de elétrons em sua órbita. Originalmente proposto pelo filósofo da Grécia Antiga, acreditava-se que originalmente que eles fossem a menor partícula existente. Seu nome se deriva do termo do grego clássico, indivisível. Um átomo, eles queriam dizer que era algo indivisível. Mas, em 1803, a teoria atômica de John Dalton, 1766 a 1844, que é o período que ele viveu, trouxe o átomo para a análise científica. Mas o cientista de Manchester deixou claro que concordava com os gregos antigos. Ele também acreditava que os átomos não poderiam ser decompostos em partículas menores e mais simples. Mas um século depois, em 1897, Joseph John Thomson, 1856 a 1940, também de Manchester, descobriu o elétron. Ele trabalhava na Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Com isso, Thomson comprovou que o átomo tem partes componentes menores. Essa descoberta abriu as portas para as hipóteses de experimentações subatômicas. Mas o que fez Rutherford? Rutherford fez uma série de descobertas sobre a natureza do átomo. Trabalhando em conjunto com seus colegas Hans Geiger, 1882-1945, e Ernst Marden, 1889-1970, ele apresentou um modelo planetário do átomo em 1911. O modelo mostrava que os átomos possuem um núcleo central com carga positiva e elétrons em sua órbita como planetas em volta de uma estrela, aí negativo. Posteriormente, ele e sua equipe realizaram experimentos em Manchester em 1914 e 1919. Esses experimentos foram descritos como sendo os primeiros a dividir o átomo. Rutherford lançou feixes de partículas radioativas sobre o gás hidrogênio, que se transformou em oxigênio ao cuspir para fora o núcleo de hidrogênio. Olha como é que ele fez para dividir. Ele fez o nitrogênio virar oxigênio novamente, como se você fizesse o H2O, que todo mundo conhece, que é o núcleo da água, ele dividir para formar de novo os núcleos menores. Olha que cara inteligente. Cliff afirma que cientistas encontraram o que hoje chamamos de próton, uma partícula de construção presente em todos os átomos. Ele explica que Rutherford mostrou pela primeira vez que é possível realizar esses tipos de reações nucleares, fazendo uma coisa colidir na outra e produzindo algo novo. Olha, isso nunca havia sido feito antes. Rutherford não usou o termo divisão, ele chamou o processo de desintegração. Não, acho que seria divisão mesmo, ou fusão, mas tá certo também.
Ele escreveu em 1917, em dezembro de 1917, que acreditava que seus experimentos, em última análise, seriam de grande importância e ajudaria muito a desvendar o caráter e a distribuição das forças próximas ao núcleo do átomo. Também estou tentando romper o átomo com este método, acrescentou ele. Em um caso, os resultados pareceram promissores, mas será necessário muito trabalho para ter certeza. O que aconteceu na seguida disso daí? Em 1917, isso que me deixa maluco. A gente, em 2025, tem pessoas que não sabem fazer soma de mais e menos. E os caras dividindo o átomo lá atrás. Sem nenhum tipo de tecnologia. E nada. E a gente não consegue fazer conta de mais ou menos. O que aconteceu em seguida disso aí tudo, então? O professor de história James Summer afirmou que o trabalho de Rutherford certamente foi um desenvolvimento conceitual fundamental, mas foi menos sobre divisão e mais sobre transformar um elemento em outro. Mas Rutherford estava longe de encerrar os seus experimentos com o átomo. Ele retornou à Universidade de Cambridge em 1919 como diretor do laboratório de Cavendish, mantido pela instituição. Ele supervisionou as primeiras tentativas deliberadas de dividir o núcleo do átomo. O núcleo, sim, fica difícil. Cliff conta que, sob a liderança de Rutherford, os alunos de John Rockefeller, de 1877 a 1977, e Ernest Walton, 1903 a 1995, construíram em 1932 um dos primeiros aceleradores de partículas do mundo, uma máquina poderosa que literalmente dividiu o átomo no meio. Ele declarou, para a compreensão geral, que um ser humano, como Prometeu, esmagou o átomo em pedaços. Foi o que aconteceu. Mas Summer afirma que aquele não foi o tipo de divisão do átomo que levou à energia nuclear e às bombas atômicas. Isso, segundo ele, viria ainda pouco mais tarde, claro. Porque os cientistas americanos talvez tenham razão. Talvez, né? O conhecimento de muitas pessoas sobre a ciência atômica passa pela lente do ultra secreto projeto Manhattan. Principalmente, Manhattan é o da bomba atômica, né? Principalmente depois do filme vencedor do Oscar, que tratava do projeto, e uma das suas figuras mais proeminentes, que é o John Robert Oppenheimer. Né? Eu acho que muita gente viu o Oppenheimer. 1904, 1967. O projeto de pesquisa e desenvolvimento americano foi criado em 1942. Seu objetivo era produzir uma das primeiras armas nucleares a utilizar a potência atômica. Summer explica que, embora fosse sediado e financiado nos Estados Unidos, o projeto era composto por cientistas de todo o mundo que atravessaram as fronteiras nacionais para colaborar com aquele projeto. Entre os recrutados por Oppenheimer para a equipe estava o físico italiano Enrico Fermi, 1901-1954. Afirmava-se que ele teria sido o primeiro a dividir o átomo durante seus experimentos em Roma, na Itália. Ele partiu o núcleo em duas ou mais partes menores em 1934. Os químicos alemães Otto Hart, 1879-1968, e o ex-aluno de Rutherford Fritz Strassmann, 1902-1980, repetiram seus experimentos pelos 4 anos seguintes. Em 1938, perceberam que Fermi havia descoberto a fissão nuclear. A fissão nuclear ocorre quando o núcleo de elementos instáveis, como urânio e plutônio, se divide, liberando grandes quantidades de energia. Aqui é a bomba atômica. Fermi fugiu da Itália em 1939. Ao chegar ao Chicago, nos Estados Unidos, ele construiu o primeiro reator nuclear. O aparelho induziu e controlou uma reação nuclear em cadeia, fazendo que os átomos de urânio dividissem continuamente. Foi isso que eles conseguiram para fazer o resultado da bomba atômica. E todas as divisões. Então, é lógico que existe todo um projeto Manhattan, tudo, mas realmente não foi. Não dá para dizer exatamente quem foi, mas não foram os americanos que construíram. Quando o Trump fala sobre a fissão nuclear, na verdade, ele tá ameaçando os outros estados que ele deve ter uma outra arma mais poderosa que a arma atômica, mas não foi quem dividiu primeiro. Aliás, nem se sabe se foi isso mesmo que aconteceu, porque é tudo a ciência é muito ampla, muito legal. Este foi o Somando, nosso clube de matemática. Eu gostei bastante, falamos um pouquinho das esponjas, depois esse artigo maravilhoso, os átomos. É o que eu quero fazer agora, falar sobre matemática. O próximo programa vai ser sobre matemática pura. Forte abraço a todos, eu vou contar com vocês podem contar comigo, e todo mundo aqui vai contar com a UEL-FM no próximo Somando, o nosso clube de matemática. Até mais.